Mas eu vou passar imediatamente a palavra ao nosso primeiro expositor, o Dr. Guilherme Guimarães Feliciano. Eu trago aqui a vocês alguns elementos que me parecem fundamentais, primeiro, para a intelecção penal do artigo 149 do nosso Código Penal, que deverá ser o artigo 150 do novo Código Penal, pelo projeto de lei do Senado 236, se ele caminhar adiante. O primeiro ponto, e aí é interessante estabelecer algumas distinções com a figura em geral, é que, do ponto de vista penal, sobretudo, já está consolidado na doutrina e na jurisprudência que o fato de haver uma concordância, digamos assim, com a situação, da redução à condição análoga de escravo, absolutamente não exclui o ilícito penal. Vejam aí, eu trago uma citação do professor Pirangeli, dizendo o seguinte: o consentimento do ofendido no crime do 149 é irrelevante. Não há exclusão do delito se o próprio sujeito passivo concorda com a inteira supressão de sua liberdade pessoal, já que isso importaria em anulação da personalidade. Somente seria cabível a exclusão da ilicitude da conduta se fosse o sujeito passivo o único titular do bem jurídico protegido e se pudesse livremente dele dispor. Então, o que está em jogo aqui é a chamada indisponibilidade de um direito ou liberdade fundamental. Bom, isto na esfera penal parece óbvio, mas aqui é o primeiro ponto que eu chamo a atenção, porque na caracterização penal, que se houvesse aqui um promotor público, um procurador da República, me diria, sim, mas o conceito penal é um conceito mais restritivo, tem de ser. O direito penal guia-se hoje, pelas teorias contemporâneas, por uma matriz de garantismo. Portanto, temos de trabalhar para relembrar a doutrina italiana com as ideias de lege prévia, lege certa, lege stricta e lege scripta. Lei certa, prévia, escrita e estrita. A ideia da lex stricta nos leva exatamente ao que alguns autores chamam de taxatividade do tipo penal ou princípio da taxatividade. Eu não vou discutir isto agora, mas o que eu quero trazer ao debate nesse primeiro momento é o seguinte: estamos falando de direito penal, portanto estamos falando daquilo que os próprios penalistas chamam de ultima ratio do direito. Ou seja, quando todos os outros segmentos da seara jurídica não conseguem resolver um determinado problema, o direito penal surge como intervenção final, fragmentária. Mesmo nestas circunstâncias especialíssimas, em que está em jogo a liberdade do réu, em alguns ordenamentos até mesmo a vida, o consentimento, neste caso, não exclui o delito. Se nós trasladamos este raciocínio para a seara civil lato sensu, portanto trabalhista, me parece não há argumento algum que nos permita afirmar, de alguma maneira, que o consentimento possa, num campo em que as consequências serão meramente patrimoniais, possa de alguma forma afastar a responsabilidade. Então esta é uma primeira e importante observação, porque a ideia de um direito penal com funções sociais estritas, fragmentariedade, etc., etc., neste particular, tem de nos levar a um raciocínio de viés. Temos de retornar no raciocínio para dizer o seguinte: bom, se o consentimento do ofendido, sequer aqui, onde a interpretação seria mais restritiva, terá algum significado benéfico para o réu, tanto menos poderá ter no campo do direito do trabalho. E aí, apenas para lembrar, porque sempre a discussão é, digamos, o que há de indefinido, de incerto, o que o artigo 149 tem de tipo penal aberto, para utilizar uma expressão
dos penalistas. Bom, em primeiro lugar, eu preciso lembrar os senhores qual era a redação anterior. A redação anterior de 149 era reduzir alguém à condição análoga de escravo, ponto. Então, me parece que se a discussão era a abertura do tipo, hoje estamos muito melhor do que estávamos. Hoje, pelo menos, temos algumas indicações mais evidentes do que é que se configura no antigo, no que antigamente se chamava crime de plágio, ou na redução à condição análoga de escravo. Bom, mas do que está lá, algumas condutas ou algumas situações, me parece, podem ser desde logo identificadas como criminais nesse sentido. Então vejam aí, a submissão da vítima a trabalhos forçados. E aí, nesse sentido, nós temos, se houver alguma discussão sobre qual seria o conceito, nós temos textualmente, até porque, se formos fidedignos e coerentes com o que tem decidido o Supremo Tribunal Federal, as normas ratificadas da Organização Internacional do Trabalho devem ter no ordenamento brasileiro status de supralegalidade. Parece-me que o raciocínio há de ser o mesmo que o Supremo Tribunal Federal tomou naquele caso que envolvia a prisão do depositário nas convenções do OIT, e muito particularmente na Convenção 29, na 111, em todas aquelas que compõem a Carta de 98 sobre os direitos e princípios fundamentais do direito internacional do trabalho. Em todos esses casos, sem sombra de dúvidas, nós estamos tratando de direitos humanos. Primeira, segunda, terceira, quarta geração ou dimensão, como queiram. Mas o raciocínio há de ser o mesmo. Pois bem, então temos em vigor no Brasil uma norma supralegal que nos dá uma definição do que é trabalho forçado. Compreenderá todo o trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de sanção e para o qual não se tenha oferecido espontaneamente. Detalhe: o próprio Código Penal estabelece o próprio direito penal, desculpem, a doutrina penal, estabelece uma distinção muito clara entre o que é espontâneo e o que é voluntário. Há coisas que são voluntárias e não são espontâneas. Para traçar um paralelo e deixar isto muito claro naquilo que nos diz mais de perto, não é? Quando um trabalhador que integra uma determinada seção de uma extensa linha de produção é chamado pelo seu supervisor e ouve o seguinte: olha, nós vamos desativar esta seção. Então você e os seus 15 colegas serão demitidos. Mas não se preocupe, porque nós vamos contratar para realizar esta mesma atividade uma cooperativa de mão de obra, que inclusive, veja você, coincidentemente, está contratando. O senhor não quer ser um cooperado? O senhor vai ser autônomo, vai ser dono do seu próprio nariz. Aí, como é que isso vai funcionar? Não, da mesma maneira. O senhor vai receber o mesmo valor por hora, só não vai ter o resto. Mas, em compensação, o senhor vai ser autônomo, senhor do próprio nariz. Ah, então é bom, né? É ótimo. Então eu quero. Até porque, que opção ele tem? Ele estará aderindo voluntariamente, ninguém nega isto. Este supervisor não colocou sobre a sua cabeça uma arma de fogo, mas não terá sido espontâneo. A coerção econômica afasta a espontaneidade. E a própria Organização Internacional do Trabalho já tem reconhecido isto, inclusive para a definição de trabalho forçado. Mas não bastasse isso, há outras referências expressas no texto. Então o truck system poderá estar lá facilmente subsumido. A sujeição da vítima a condições degradantes de trabalho. Vejam, mas isto é muito etéreo, muito abstrato. Bom, para os penalistas, também não vejo, tenha havido enormes dificuldades nessa definição. Vejam o que diz o professor Júlio Fabrini Mirabetti, no seu Código Penal Interpretado. Há o trabalho degradante quando há abuso na exigência de trabalho pelo agente, quer quanto à sua quantidade, quer quanto às condições propiciadas para a sua execução. Por condições degradantes, entende-se as aviltantes ou humilhantes, não apenas em geral consideradas, mas também em face das condições pessoais da vítima. Atenção!
o que eventualmente não seja trabalho degradante para uma pessoa normal, poderá ser trabalho degradante para quem seja, por exemplo, deficiente físico ou mental. Para quem, por exemplo, tenha uma idade mais avançada. Para quem, por exemplo, provenha de uma determinada etnia ou professe uma determinada religião. Então, a ideia da condição degradante, pensa-se sim a parte object, de uma maneira objetiva, mas pensa-se também a parte subject. Preciso considerar também as condições pessoais da vítima. Isto no direito penal, né, que dirá entre nós para efeitos civis lato sensu. Né. Ainda temos, e aqui, obviamente, eu tenho de comungar com a preocupação que muitos colegas em mesa já anunciaram. A regulamentação que se avizinha, em especial em relação à desapropriação de glebas em que se explore o trabalho escravo, de fato, tem se esmerado em recursos linguísticos para escapar do peso da letra constitucional e tentar estabelecer distinções a partir disto aqui, por exemplo. É algo altamente nocivo do ponto de vista social. Sobretudo quando imaginarmos que tipo de jurisdição haverá aqui. Quem decidirá essas causas? Será a Justiça do Trabalho? Oxalá seja. Mas o que eu tenho ouvido por aí não passa perto desta solução hermenêutica. Submissão do sujeito ativo à jornada exaustiva de trabalho. Também aqui permitam-me a uma dimensão quantitativa, e aí eu tenho de partir de algum patamar. Bom, o primeiro patamar óbvio seria a limitação legal de jornada que está na CLT desde 1943. Pode haver jornada extraordinária no limite de 10 horas totais diárias, 2 horas extraordinárias. Bom, então o que o senhor está dizendo é que se houver trabalho durante 11 horas, eu tenho trabalho degradante. Não. As coisas não são simples assim. Até porque o próprio TST, a meu ver equivocadamente, mas ele chancela a jornada 12 por 36, desde que mediante negociação coletiva. Então a lei diz que a pessoa não deve se sujeitar a uma jornada superior a 10 horas, mas o TST diz, não, se a negociação coletiva admitir, pela peculiaridade da atividade econômica, etc., isto é possível. Acho que alguns postulados fundamentais do direito do trabalho ficam arranhados neste raciocínio. Mas, de todo modo, como a própria Corte Trabalhista Superior Máxima entende assim, deveremos ter um grão de sal. Porém, se pensarmos, por exemplo, certas jornadas de motoristas carreteiros que vão aí por uma média diária de 12, 14, às vezes 16 horas, não teria dúvidas em dizer que nós estamos na dimensão de incidência do tipo. Aí os senhores poderiam me dizer o seguinte, ora, mas isto deixa a definição do crime quase que a critério do juiz criminal. De fato, isso tem, digamos, impressionado muitos juízes criminais. Eu preciso dizer aos senhores que isto não é uma idiosincrasia do 149 do Código Penal. Até alguns anos nós tínhamos aí um tipo penal, felizmente não existe mais, que trabalhava com o conceito de mulher honesta. O crime de sedução só poderia ser praticado se o sujeito passivo fosse mulher honesta. O que é mulher honesta? Havia um tipo, já que isto tem tudo a ver com o meio ambiente, sempre tem, como lembrou o Dr. Marcos Barberino, havia um tipo penal no revogado Código de Pesca que dizia o seguinte, molestar cetáceos, pena, acho que 2 a 6 anos de reclusão. O que é molestar um cetáceo? Não é, sei lá, ouvir heavy metal em alto mar? Passar uma cantada num golfinho? Eu não sei o que é molestar um cetáceo.
né? Esses tipos penais, aliás, para falar do nosso métier, artigo 19, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Contrariar, acho que o núcleo do verbo não é este, mas é algo assim. Contrariar normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Pena, multa. Este é um tipo penal inconstitucional. Este tipo penal, melhor seria que não existisse. Primeiro, define uma contravenção. Segundo, a rigor não define nada. Ou seja, desde aquele indivíduo que está no 12º andar, sem nenhuma corda de segurança, até aquele que está com um protetor auricular vencido um dia, nos dois casos eu tenho subsunção típica. Em situações que, obviamente, pelo próprio perigo concreto, diferem imensamente. Então, esse tipo penal, porque abarca muito, não abarca nada. E aí os senhores encontrarão raríssimas condenações. E aqui os colegas da criminal têm razão. E mais, um advogado minimamente experimentado no direito penal, que eventualmente veja-se denunciado por um promotor público, por exemplo, naquela hipótese do trabalhador que está no 12º andar, sem corda de segurança, sem nenhuma observância das regras mínimas da NR18. Aí o dono da obra, ou mais comumente, não é, o empreiteiro, será responsabilizado criminalmente. Virá a denúncia. O advogado minimamente habilitado para as coisas de direito penal dirá o seguinte: auto lá, crime do artigo 132, periclitação contra a vida do trabalhador? Não. Aqui, e aí ele dirá com gosto, aqui o que o meu cliente fez foi infringir as normas de segurança do trabalho. É isto que ele fez, eu estou afirmando que o meu cliente infringiu normas. Sim, pois é, pois é. Aí eu tenho algo no direito penal que se chama princípio da especialidade. Não tem nada de 132. É o 19, parágrafo 2º da Lei 8.213. Se muito, aplique uma multa ao meu cliente. E um juiz criminal terá dificuldades em escapar disso. Portanto, esse tipo penal mais dificulta do que ajuda. Meus caros, eu nem comecei a falar de competência penal e o meu tempo acabou. Então, permitam-me ir diretamente ao assunto. Estávamos falando do assunto, mas agora no campo processual. Então, esta introdução, e havia outras coisas aí como perceberam, ou esta aproximação primeiro ao direito penal para depois chegar ao processo penal, tinha por propósito, basicamente, demonstrar aos senhores como, embora não estejamos imbuídos de competência penal, as coisas do direito penal nos interessam, em especial aqui, muito diretamente. Porque se no direito penal estamos construindo uma hermenêutica calcada em interpretação restritiva, porque do outro lado está a liberdade do cidadão, se aqui, sobretudo, nós estamos no campo da estrita legalidade, quando nós deslocamos estas figuras para o campo do direito do trabalho, evidentemente, com maior razão, nós temos de seguir esses paradigmas. Inacreditável seria se, por exemplo, para voltar ao começo, o consentimento não excluísse o ilícito penal, mas pudesse, qualquer tipo de consentimento, qualquer tipo de voluntariedade, pudesse excluir responsabilidade do direito do trabalho. Podemos extrair diversas lições do direito penal para o dia a dia da jurisdição trabalhista. O que demonstra uma segunda coisa. Quando falamos, agora sim, no campo do processo de competência penal da Justiça do Trabalho, e eu tenho participado de muitas comissões do Congresso Nacional para discutir isto, e recentemente participei de pelo menos 3 audiências públicas com o senador Paulo Paim, juntamente com o Ministério Público Federal, com a Associação dos Juízes Federais,
com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, com a OAB e outras entidades. O que muitas vezes se objeta é o seguinte: o juiz do trabalho desconhece aspectos elementares do direito penal. Bom, para o direito penal que nos virá, as coisas que interessarão sobretudo serão essas. E estas coisas nós estamos discutindo. O que nós estamos fazendo aqui? Essas coisas, mesmo aplicando uma jurisdição não penal, o juiz do trabalho acaba operando, ele tem de operar. São conceitos próximos ou até inerentes ao direito e ao processo penal que o juiz do trabalho tem de operar. Então, este é um argumento falacioso. O que viria, e apenas para dizer a vocês, eu estou falando basicamente da PEC 327 de 2009, do deputado Valtenir Pereira, do PSB do Mato Grosso, que é a que está mais avançada para conferir competência penal à Justiça do Trabalho. O que é que está lá, basicamente, na PEC 329? A ideia fundamental é esta, então não é nada aleatório também. A Justiça do Trabalho passaria a ter uma competência residual penal para os tipos penais que tivessem como elementares, não como circunstâncias, como elementares o trabalho humano. E que não fossem da competência da Justiça Federal. Ou da Justiça Militar, ou da, enfim. Ou seja, aqui parafrasear o professor Antônio Álvares da Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós, Justiça do Trabalho, passaríamos a ser, como na visão dele já nos tornamos, a justiça comum do trabalho, inclusive em matéria penal. Questões penais, essencialmente ligadas ao trabalho, que não fossem da competência de justiças mais especializadas, viriam para a Justiça do Trabalho. Então, infrações penais contra a liberdade profissional e contra a liberdade da pessoa do trabalhador. O artigo 149 viria para nós. Bom, mas a jurisprudência do STF disse que é da Justiça Federal, de fato, mas a emenda constitucional passaria a dizer outra coisa. As infrações penais contra a organização do trabalho, crimes e contravenções, também seriam da competência da Justiça do Trabalho. As infrações penais contra a administração da Justiça do Trabalho, por exemplo, o falso testemunho, a falsa perícia, a coação do curso do processo do trabalho, seriam da competência do juiz do trabalho. E as infrações penais praticadas em detrimento do juiz do trabalho ou de seus agentes e dos agentes públicos laborais, vamos utilizar essa expressão, em geral. Então, contra o auditor fiscal, contra o procurador do trabalho, contra o próprio juiz do trabalho, contra o oficial de justiça avaliador, o antigo oficial de justiça avaliador da Justiça do Trabalho, etc. Aqui entram o desacato, a desobediência, a resistência e crimes desta natureza. O que não seria da nossa competência por esta proposta de emenda constitucional? Uma vez um amigo que hoje nem está mais na magistratura me disse: olha, essa sua tese é absurda. Né? Então, diante dessa observação tão elegante, eu perguntei: mas por quê? O que está deselegante? Não, o que está absurdo na minha tese? Né? Ele disse o seguinte: olha, se eventualmente um trabalhador morrer porque a empresa negligentemente não observou as normas de segurança do trabalho, haverá um homicídio culposo. A Justiça do Trabalho julgará um homicídio culposo? Pior. E aí, quando ele falou pior, acho que ele pensou que eu ia tremer, né? Pior. Se houver dolo eventual, a Justiça do Trabalho terá de fazer um júri. Eu falei para ele: olha, eu adoraria. Mas realmente isso não acontecerá. Porque no homicídio, estar ou não no trabalho é circunstância, não é elementar. É circunstância. O crime é matar alguém. Mesmo as qualificadoras não têm nada específico para o trabalho. Então, isto não viria para a nossa competência. Questão, permita-me, doutora Fabiola, estamos realmente acabando. A questão da estrutura. Porque isto agora, então, as resistências que vêm de todos os cantos. Isto eu ouço, né, doutor Marcos sabe disso, dos colegas. Né? Eu fui presidente aqui da Matra 15 na gestão anterior. Acho que a coisa mais equivocada que eu fiz foi colocar na carta-programa que nós lutaríamos pela competência penal. Né? Eu ouvi do início ao fim.
E, enfim, não era aqui, pelo menos, aqui eu digo, na 15ª região, não parece ser uma aspiração de muitos. De poucos será, mas não de muitos. Estes colegas diziam o seguinte, olha, temos trabalho demais já. E os dados demonstram, eu até tenho aí, que pelo próprio Justiça em Números, a Justiça do Trabalho é a que tem maior produtividade e é que atende maiores demandas em termos quantitativos. Ora, a despeito disso, ainda teremos maior carga de trabalho? E aí o bom aspecto deste argumento, no final das contas, estaremos tão sobrecarregados que não realizaremos bem nem a jurisdição de agora e nem a jurisdição que virá. Vejam, é claro que o futuro é incerto e eu não sou bidu. Mas, vejam, a ideia jamais foi esta. Eu próprio e outros colegas aprovamos teses no Congresso Nacional dos Magistrados do Trabalho. Eu aprovei 2 sobre competência penal. E lá nós dizíamos, e esta ainda é a ideia dos que sustentam esta competência, que para se exercer a competência penal no Justiça do Trabalho, terá de haver uma conformação estrutural mínima. Isto é óbvio. Ninguém jamais imaginou que eu faria uma pauta de audiências em que eu teria 10 casos envolvendo horas extras, vamos imaginar 12 casos, 10 pautas envolvendo horas extras, um caso envolvendo rescisórias, e aí a 12ª ação seria uma ação penal discutindo redução à condição análoga de escravo de 40 trabalhadores. Ninguém imagina isto. É claro que o juiz do trabalho terá de mudar o chip, por assim dizer. Então a ideia é que, primeiro, haja especialização de varas do trabalho em matéria criminal, como já há em alguns regionais em matéria de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. No Rio Grande do Sul, por exemplo, se não me engano, já há 2. E além disto, uma especialização em fazenda pública. Segundo, mas esta era uma discussão para outrora, a competência seria do juiz togado, porque eu ouvia isso dos penalistas. Vocês vão agredir a Constituição, porque a Constituição admite apenas um juiz leigo, que é o júri popular. E o classista decidirá questões criminais. Não, não decidiria, a competência seria funcional. Mas agora isso não é mais um problema. Nós teríamos identidade física do juiz, não há como ter competência penal sem identidade física, e agora até na não penal o TST evolui para isto, e obviamente que o Ministério Público do Trabalho provavelmente teria também especializações na área. Naturalmente, uma instituição puxaria a outra. Diante disto, e diante desta configuração, a última pergunta a responder seria a seguinte, bom, mas o que é que justificaria esse deslocamento de competência para a Justiça do Trabalho? Eu diria, em primeiro lugar, os números. Os números nos desfavorecem nesse particular. Foi dito aqui agora nesta mesa que nos últimos 20 anos tivemos aí em torno de 45 mil trabalhadores libertados. Vamos ver quantas condenações penais por crime de redução à condição análoga de escravo, ou seja, trabalho escravo, forçado e degradante, transitadas em julgado, nós temos nesses 20 anos. Nós não sairemos da casa das dezenas, se chegarmos. Nestas discussões que tivemos em audiências públicas, o representante do Ministério Público Federal sempre levava aqueles gráficos em forma de pizza ou de queijo. Veja como vertiginosamente estão aumentando as instaurações de inquérito. Da última vez eu indaguei, sim, e as condenações? Onde é que estão as condenações? Pelo menos as condenações de primeiro grau não estavam no gráfico. Por que será? Ah, mas o direito penal é garantista, vocês não podem pensar no direito penal, este é o problema, por isso é que não pode ir para a Justiça do Trabalho. Vejam, eu entendo isto, e os juízes do trabalho entenderão isto. Aliás, uma das críticas que se faz à Justiça do Trabalho hoje em seara semelhante, é que quando a competência civil para indenizações decorrentes de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais veio para a Justiça do Trabalho, a média
das indenizações caiu. Então, esse medo de caça às bruxas, acho que não se justifica, não. Mas ainda que eu entenda que no direito penal o raciocínio é mais restritivo, etc., etc., se eu penso o número que eu tenho de condenações e o número de trabalhadores libertados, este abismo de jurisdição não se explica por uma ideologia de natureza garantista. Me desculpem, mas há inefetividade. E aí a Justiça do Trabalho tem ao menos 3 vantagens. Primeiro, é de fato uma justiça mais célere e produtiva. Ponto final. Justiça em números diz isto. Segundo, o juiz do trabalho domina há muito tempo os aspectos que compõem as elementares desses tipos penais. Portanto, poderão provavelmente interpretá-los melhor ou com maior facilidade. Tendencialmente é isto. E terceiro, a Justiça do Trabalho é mais capilarizada que a Justiça Federal. Portanto, o acesso à Justiça Penal será potencializado. Mas alguém ainda dirá, bom, mas as condenações aumentarão. É disso que eu estou dizendo. Espera-se que sim, para que haja pelo menos alguma proporção entre a jurisdição não penal e a penal. Algo que se explique racionalmente. Sim, mas estamos em tempo de discussão, né, Michel Foucault, em discussão de abolicionismo penal, minimalismo penal, direito penal mínimo, etc. E agora vêm os senhores com esta conversa de direito penal, né, de panpenalismo e de hiperrepressão, e seja lá o que for. Então a grande questão é esta: em tempos de direito penal mínimo, descriminalização, despenalização, descarcerização, até mesmo abolição do direito penal, há espaço para a reconstrução do direito penal do trabalho e para a redescoberta da sua efetividade, até mesmo com deslocamento de competência. Permitam-me. Só que identificaram o que é, né? Esse trabalhador foi torturado. As imagens falam por si. Há espaço e deve haver espaço. Voltaire, a certa altura, disse o seguinte, que era um liberal, sobre o que leva o homem a superar o senso comum. Nos primeiros casos, o homem viu com os próprios olhos, aperfeiçoou a inteligência. No segundo caso, viu pelos olhos de outrem, fechou os seus, perverteu o senso comum que existe nele mesmo. Quem, de fato, até pelos números, vê com os próprios olhos, hoje, as questões do trabalho escravo, e que, portanto, está em condições de superar o senso comum, não é o juiz federal, é o juiz do trabalho. Portanto, não vejo caminho diverso para que a própria concepção no campo penal ganhe novas luzes. Muito obrigado. Mas eu vou passar imediatamente a palavra para o doutor Solon, né, que eu sei que está ansioso aqui para se manifestar também a respeito do tema. Eu queria primeiro dizer que é muito bom estar nesse auditório. Eu já estive algumas vezes nesse auditório. Esse auditório representa para nós, advogados, um púlpito da liberdade. Dentro desse escritório, dentro desse auditório, foram discutidas causas importantíssimas, né? Desde os habeas corpus da ditadura militar, coisas muito importantes foram discutidas pela Ordem. A Ordem, outro dia, até fez um livro sobre a coragem de alguns advogados que bradaram aqui nesses microfones. Então, eu queria primeiro dizer que foi muito bom receber o Ministério Público aqui, foi muito bom receber a magistratura aqui. Dizer que é interessante porque quando os eventos são produzidos na magistratura e no Ministério Público, não se costuma convidar advogados. Eventos como esse foram produzidos, o único que foi convocado um advogado foi
no Ministério Público de Campinas, que a doutora Catarina mandou um ofício para a ordem e pediu que fosse lá um advogado representar a OAB. Por isso, aqui, quando a sustentação oral dura mais de 10 minutos, a gente não desliga o microfone, né? Os promotores e advogados sentam na mesma mesa, né? Eu acho que nas ações civis públicas devia ser assim. Os promotores, quando ingressam com a ação civil pública, deveriam sentar como parte do outro lado da mesa. Seria uma questão de respeito, de ser parte no processo como realmente são. Quando se marca uma conversa na ordem dos advogados, o presidente está sempre disposto a nos atender e não faz ata e não marca agenda. As atas das comitês e das comissões aqui existem. A do CONATRAI não tem ata no CONATRAI, publicada na internet. Então, quando eu vejo o meu querido amigo Roberto Paraíba se exaltar, eu fico pensando que a advocacia está perdendo este DNA. Esse DNA que o Roberto herdou tão bem, como eu queria ter o DNA do pai dele, né? Que advogado. Quando eu vou fazer audiência com ele, até hoje eu fico tremendo. Ele herdou esse DNA, a irmã também, o Moro, os Moro, né? Fabio, enfim, não quero citar nomes, mas é um DNA combativo no sentido de não permitir que os fins justifiquem os meios. Quando se percebe que as estatísticas justificam a competência, quando o procurador Fabre, a quem eu também tenho o maior respeito, a gente tem um relacionamento excelente, de muitos anos, quando o procurador Fabre diz que o importante é atingir o objetivo, e depois a gente arruma um remédio jurídico tópico, eu fico apavorado. Quando a gente pensa que tem que ter soluções para os problemas, quem foi condenado, eu lembro das fogueiras da Inquisição, daquelas coisas. Quer dizer, eu não estou dizendo que todo mundo no Brasil é uma flor de lótus, mas estou dizendo que essa pauta do trabalho escravo, e eu repito isso em alguns momentos, já falei isso em vários lugares, ela está com a agenda errada. Porque a agenda aqui, minha gente, é de punição, a agenda aqui é de escândalo, é de mídia, é de páginas de jornal, é de páginas da internet, Ministério Público pondo nas páginas lá, indenizações de 70, 80, 100 milhões. Como se esses números variassem nas audiências com uma irresponsabilidade que um diretor financeiro de empresa se suicidaria. Eu faço audiências todo dia. Vou lá nas audiências civis, fiz uma segunda-feira, e o pedido do procurador era de 80 milhões. Aí eu perguntei a ele se haveria uma possibilidade de um TAC, eu queria fazer um TAC. Ele falou, olha, eu faço por 5 milhões. E aí eu fiquei pensando, na primeira ata da audiência do inquérito civil, a proposta do TAC era de 200 mil. Então, esses números oscilaram em 3 meses, numa proporção que me apavora. Eu fico pensando neste auditório, nesse nosso brasão da República, no que Rômulo Gonçalves, Márcio Tomás Bastos, pessoas que aqui passaram como presidente da OAB, o Durso, enfim, Marcos da Costa, o trabalho que é feito na OAB em busca da efetividade do direito com justiça social. Eu fico pensando no dia seguinte dos trabalhadores resgatados, porque todos vão para o jornal. Vocês podem não saber disso, mas eu ando na rua, nas obras, nas confecções, nas mineradoras, eu ando por aí. A Juliana sabe disso, o Luiz Alexandre sabe, o Fábio sabe. Eu ando por aí, meu sapato fica sujo. Eu não sou advogado de carpete. Nas minhas andanças por aí, trabalhador flagrado não arruma mais emprego.
No dia seguinte, ele recebe o dinheiro lá do resgate, em dinheiro. Alguns já foram mortos por isso em assalto, porque recebem em dinheiro, pacote, 20 mil reais, 40 mil reais. E os trabalhadores gastam aquele dinheiro, que para eles é uma fortuna, muitos voltam para a Bolívia, para o Peru, e quando vão procurar emprego não conseguem mais arrumar emprego. 90%, a Juliana sabe disso, vem para cá trazido pelos próprios bolivianos, pelos próprios coreanos. Aqui nesse país, se você quiser importar mão de obra de um técnico, você leva 1 ano no Ministério do Trabalho para conseguir um visto. Ao passo que se um haitiano chega no aeroporto de Cumbica e alega que ele é um perseguido político, ele recebe o passaporte na hora, em segundos. Se ele é flagrado, recebe carteira de trabalho, na hora. Então, há um certo desequilíbrio em tudo isso. A gente não tem uma política pública para nada. Não há orçamento do Estado para ver isso. Esse tema está tratado por alguém e pelo ninguém. Alguém está cuidando disso. E aí o Ministério Público, quando percebe que ninguém está cuidando, tenta criar o precedente do punitive damage. Sabe como é que funciona o punitive damage nos Estados Unidos? Isso não tem na legislação brasileira. Nos Estados Unidos funciona da seguinte forma: você pune alguém com um valor exorbitante para que a sociedade entenda que ninguém mais deva fazer aquilo. Então a técnica é pegar as grandes marcas, as grandes empresas e punir. O Luiz Alexandre, o Renato vão dizer assim, não, mas nós também pegamos as pequenas empresas, tal, mas a gente sabe, isso é público, não é estatístico, que há, sem dúvida nenhuma, um viés tendencioso das grandes marcas. E tudo começa, quando o Roberto falou, numa atuação fiscal que não vem o princípio da dupla visita, não vê o princípio da orientação. Se eu mandar um e-mail para o presidente do tribunal dizendo que eu preciso de uma cautelar porque alguém invadiu a minha fábrica, sabe o que ele vai dizer? Então, você tem um juiz simpático à causa, uma vara especializada sem ter legislação de vara especializada, uma liminar, um acompanhamento de um magistrado sem ter processo. Não tem número de processo, Roberto. Eu tenho no meu escritório um TAC assinado por uma magistrada do Tribunal do Trabalho que não existe processo. Ela assinou o TAC. É acordo judicial? Qual é a natureza jurídica dessa verba, desse termo? Está lá, a juiz assinou, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. Está assinado por ela. Está assinado pelo Ministério Público. Então, eu fico pensando nesses locais. Vamos falar um pouquinho da mão de obra urbana, né? Se você for ao Bom Retiro hoje, está cheio de facções, confecções, se é que a gente pode chamar de confecções. Está cheio de problemas lá. As casas em que eles ocupam, via de regra, tem 3 ou 4 confecções. No dia seguinte que a empresa sai de lá, eles voltam. Eu sou capaz de fazer agora uma diligência orientada com quem estiver nessa sala, que os locais onde trabalhou, Pernambucanas, Marisa, Zara, se a gente for agora lá, tem uma confecção funcionando lá. Pode estar um pouquinho melhor, mas está lá. Os proprietários desses imóveis alugam essas casas por R$15 mil por pavimento. Tem casa no Bom Retiro alugada a R$45 mil. Eu nunca vi um proprietário desses imóveis ir parar na polícia para saber se ele declarou imposto de renda desse aluguel, porque ele recebe em dinheiro dos imigrantes. Se ele alugou essa casa, se tem contrato de locação, se ele tem alvará de funcionamento, se o imóvel é residencial ou é comercial.
Ninguém está interessado nisso. Nós estamos interessados no resgate, no Jornal Nacional. Isso é importante. Dá o exemplo para o mundo. Uma vez eu estava na International Bar Association, que é o maior congresso de advogados do mundo. E havia um painel sobre trabalho análogo a escravo, e lá fui eu. A Carolina estava comigo. Fomos lá conversar, e aí eu ouço do cara dizendo assim, pois é, o Brasil é o único país que escancara para o mundo que ele tem trabalho escravo. Ao invés dele resolver o problema interno dele, né, e manter a competitividade brasileira, não, ele acha bonito escancarar. Ele falou assim, é mais ou menos assim, a Suíça descobriu que um banco, como o HSBC, tem caixa 2, e ela vai à imprensa e diz assim, todos os bancos aqui têm caixa 2. E aí todos os bancos quebram. Então, quando vem aqui o Pimentel e diz que a lista saiu lá nos Estados Unidos, que as têxteis e as confecções não podem mais exportar, eu fico imaginando que alguém comemora isso. Esse navio Brasil está igual o Titanic. Ele está afundando e nós estamos com os garçons bonitos, jantares, todo mundo achando divertido. E esse país está afundando. Então, a gente tem que ter responsabilidade de financiamento de políticas públicas. Nós temos que fazer o trabalho que a Juliana faz, que as entidades que vieram aqui pela manhã fazem. Né? A gente tem que ter o corpo de bombeiro fechando esses lugares. Acabou, vai lá e lacra. O corpo de bombeiro tem que ir lá e falar, pegar as fotos do Luiz Alexandre e falar lacra. Eu brinco com o Luiz Alexandre, com todo o respeito que eu tenho por ele é um profissional brilhante. Eu brinco com ele, quando eu vou fazer negociação com ele no Ministério do Trabalho, eu brinco com ele e falo assim, Luiz Alexandre, eu devia fazer igual você faz. Eu devia pegar uma máquina fotográfica e começar a fotografar o prédio do Ministério do Trabalho aqui de São Paulo. O prédio do Ministério do Trabalho aqui de São Paulo não passa por uma inspeção do Luiz Alexandre. Não passa. Eu faço audiências pelo Brasil afora. Há prédios do Ministério Público e da Justiça do Trabalho que não passam em inspeções do trabalho. Vamos pôr no jornal. Quer dizer, então, o que eu fico aqui pensando é que nós temos que ter ativistas sociais sérios, sindicatos globais, falar com a OIT, ter uma política de imigração adequada, envolver os donos dos imóveis, a cadeia produtiva. Veja, vamos envolver a cadeia produtiva. Perfeitamente. O caso Zara. O caso Zara, até hoje, a empresa que trabalha no caso Zara, a AHA, nunca sofreu uma infração. Cadê a cadeia produtiva? Ela tem site na internet, vende roupas para a internet, tem uma loja. E está lá, rindo da cara da Zara. A confecção que trabalhava está trabalhando de novo. Foi reaberta. Então, essa história de falar, vamos pegar todos que estão na cadeia produtiva, não é verdade. Infelizmente, não é verdade. Outra coisa, tem que ter uma agenda positiva. Não é possível que uma empresa que, usando a expressão romântica do meu querido amigo Fabre, que saia do lodo como uma flor de lótus, seja tratada igual ao lodo. Porque aqui é o seguinte, meu amigo, se você for no relatório de fiscalização, coisa que advogado nenhum lê, porque o cliente nunca manda para você, o cliente manda para você o auto de infração. No relatório da fiscalização, se tiver uma frase escrito, trabalho degradante, trabalho análogo a escravo, mão de obra excessiva, vai lá para a lista.
Você pode fazer TAC com o Ministério Público, você pode gastar 50 milhões de dólares em restabelecimento social, você pode ter acordo judicial em tudo quanto é processo dos reclamantes envolvidos, o que você quiser. Você tem que ir para a lista, porque tem que ter a fogueira. E você vai junto com o carvoeiro do Pará, que não fez absolutamente nada. Então, esta é a construção que nós estamos tendo para um problema seríssimo. Quer dizer, ninguém nesse auditório, ninguém neste país, o meu neto de 4 anos, ele não fala, vovô, eu acho um barato ter trabalho escravo. Ninguém quer isso. O Brasil não é assim. Você pega 6% das confecções e contamina 94% do mercado de confecções do Brasil. É isso que nós estamos fazendo. Né? E você não tem uma política adequada. Eu falo sempre do day after. Né? Por exemplo, como é que você faz com os sindicatos? Por que os sindicatos não atuam nessa área? A criminalização do trabalho escravo, a criminalização da competência da Justiça do Trabalho. Eu fiz uma listinha aqui. Se passar para a Justiça do Trabalho a competência, nós vamos ter, o senhor me corrige que eu não sei nada de direito penal. Não sei nada. Mas o senhor me corrige se eu estiver errado. Atentado contra a liberdade do trabalho, atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta, atentado contra a liberdade de associação, paralisação do trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem, paralisação do trabalho de interesse coletivo, invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem, frustração de direito assegurado por direito trabalhista, frustração de obrigação legal sobre nacionalização do trabalho, o exercício da atividade com infração de decisão administrativa, o aliciamento para fim de imigração, aliciamento de trabalhadores em local de outro território nacional, desacato e falso testemunho. Tudo isto viria para a Justiça do Trabalho. Então, a minha preocupação é juntar tudo isso com os princípios do indúbio pro operário, da nossa justiça social, do relacionamento dos magistrados trabalhistas com a Polícia Federal, da condução de inquéritos, da questão da preclusão do processo trabalhista, do protesto, da falta de agravo. Um juiz trabalhista, com todo respeito, que chega numa obra e numa tacada, como eu tenho que acreditar no Roberto, conheço ele há mais de 30 anos, numa tacada, ele bloqueia as contas da empresa. Hein, Roberto? Bloqueia as contas da empresa, desconsidera a personalidade jurídica, atinge o patrimônio dos sócios e bloqueia os bens do sócio. Atribui valor de indenização e reserva em 10 minutos. Isso é justiça? Então, eu queria pôr a reflexão de vocês, um princípio que eu tenho debatido muito. Primeiro, discutir se responsabilidade social e responsabilidade jurídica são a mesma coisa. O McDonald's parou de produzir hambúrgueres em caixinha de isopor porque todo mundo falou que a gente ia morrer enterrado em caixinhas de isopor nos Big Macs do mundo. E o McDonald's mudou a caixinha de isopor. Isso é responsabilidade social. Agora, nós estamos numa situação interessante que o judiciário ele começa a legislar. Hoje os projetos de lei que estão a respeito da nossa área trabalhista, a maioria deles vem do TST. Tem mais súmula e orientação jurisprudencial somadas do que artigos da CLT. O executivo, agora, acha que ele pode julgar as pessoas. O legislativo monta CPI, brincando de judiciário. E quando ele não brinca de judiciário, ele quer cargo no executivo, porque ele pensa que ele é executivo. O Ministério Público chama para ele a mesa de negociação. Eu não vou a um sindicato negociar direito trabalhista há muitos anos. Eu vou no Ministério Público.
Ninguém mais negocia em sindicato. E o sindicato fica discutindo imposto e câmbio. Então, eu fico olhando isso e vejo a indignação do Roberto. O Paraíba teve falado, pô, peraí, alguém precisa dar uma chacoalhada nisso. Nós vamos mostrar às pessoas, sem nenhuma agressividade, mas um conteúdo de reflexão, e para isso que é feito esse auditório, de que as coisas têm que voltar para os seus devidos lugares. Ninguém está aqui defendendo a empresa A, a empresa B, a empresa C. Ninguém está trazendo polêmica de casos em andamento. Nós estamos trazendo aqui uma reflexão de que não pode fazer evento só para vocês, com pessoas de vocês, que levantam o auditório e ficam aplaudindo. Não vai funcionar. Não pode ter um órgão que não ouve as empresas. Não pode ter um órgão que não tenha uma saída decente. Desculpa a piada. Mas tem que ter uma saída decente dessa lista. Tem que ter um lado positivo. Tem que ter uma flor de lótus colhida, bonita. Porque ela só dura 2 dias se ela ficar no pântano. Então, eu propugno por uma agenda positiva nessa história do trabalho escravo. O mundo de recursos humanos hoje, nós todos aqui trabalhamos com isso, está, neste exato momento, discutindo atitude positiva. Inteligência social, emocional e atitude positiva. E nós estamos discutindo a punição. Boa noite, obrigado.